Bom dia, na paz do Senhor Jesus. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 19. E foram ter com ele sua mãe, seus irmãos, e não podia aproximar-se dele por causa da multidão. E foi dito: está lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Aqui Jesus está falando, e o texto, o epígrafo do texto diz: a família de Jesus. Jesus estava pregando e tinha uma grande multidão ouvindo a palavra de Jesus. Então a Bíblia vai dizer que a sua família, sua mãe, seus irmãos, Mateus fala também as suas irmãs, foram até Jesus. Chegando lá, tinha muita gente. E eles queriam, abraçar Jesus, ver Jesus, que provavelmente fazia dias que eles não ouviam. E então mandaram avisar: olha, fala para Jesus que sua mãe, seus irmãos, suas irmãs estão aqui fora querendo falar com ele. E aí alguém foi até Jesus e disse: Jesus, olha, ali fora tem uma mulher, ela diz que é sua mãe, tem umas crianças lá, uns homens lá, diz que são seus irmãos, são suas irmãs, e eles querem conversar contigo. Jesus olha para a multidão sedenta da palavra e vê a situação e ele diz: olha, na verdade, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? É aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Ou seja, você faz parte de uma família, e a família de Jesus é aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas não só aqueles que ouvem a palavra. Jesus está dizendo que para ser parte da grande família de Deus, nós temos que ouvir a palavra de Deus e tem que executar esta palavra em nossas vidas. Então, tem muita gente que eles não querem se agrupar, eles não querem se juntar à família, porque ele diz: eu não vou na igreja, porque a igreja tem muita gente lá, aí tem gente que é assim, tem gente que é assado. Irmão, família. Você já viu a sua família como é que ela é? Quem sabe você acha que você é o melhor da tua família, às vezes você é o pior. A sua família tem intriga, tem problema, tem gente que vira cá, tem aquele que é alegre, tem aquele que é triste, tem aquele que traz problema, tem aquele que resolve o problema. Na família tem tanto tipo de gente, nem por isso você vai sair de casa. Mas aí tem gente que descobriu um texto de Atos dos Apóstolos, quando Pedro começa a dizer, é porque Deus não habita em templo feito em mão de homens, Aí tem gente que fala: não vou para a igreja porque Deus não habita em templo feito por mão de homens. Você já leu o texto? Você já leu o texto inteiro? É claro que Deus não habita no prédio, mas a igreja nunca foi um prédio. A igreja compreende os cristãos que aceitaram Jesus, e Paulo diz que nós somos o corpo de Cristo. Jesus chama esse corpo de família, o cujo Cristo é o cabeça dessa família, Cristo é o cabeça desse corpo. Mas a Bíblia diz que nós temos que se juntar, o tanto que a Bíblia fala tanto de igreja. Só em Apocalipse a Bíblia fala de 7. Nas viagens missionárias do apóstolo Paulo, ele edificou um monte de igreja. A primeira igreja que Paulo edifica na cidade, na região de Gálatas, da Galácia, ali em Gálatas, ele edifica um monte de igrejas. São pessoas que congregam junto. E o escritor de Hebreus diz: olha, não abandone as suas congregações, como é costume de alguns. Por quê? Porque a igreja é uma família. É uma família, e lá na família tem aquele que resolve o problema, tem aquele que traz problema, tem aquele que é o problema, tem aquele que ajuda a resolver, tem aquele que não está nem aí com o problema. Só que essa é a família. Jesus está dizendo que família é aqueles que sentam e ouvem a palavra de Deus, e quando levanta dali, praticam. Não dá para pastorear nós mesmos. A maior desculpa de quem não vem na igreja é que diz assim: eu não preciso da igreja para servir a Deus. Mas você percebe que é na igreja que tem oração,
Na igreja tem leitura da palavra, na igreja tem louvores, na igreja tem o batismo, na igreja tem a ministração da ceia. E a maioria das pessoas que ficam em casa, eles não leem a Bíblia, eles não juntam com a família para cantar um hino, para louvar a Deus, não faz o culto doméstico. A maioria dos cristãos que ficam em casa, que não congregam, não participa da Santa Ceia. Tem gente que é crente dentro de casa, que nem sequer se volta à palavra de Deus. Que família é essa que você pertence? A família de Jesus é aquela que se reúne, é aquelas que se juntam para ouvir a palavra de Deus. Então Jesus está dizendo que minha mãe, meus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Para você fazer parte da família, você tem que se juntar em família. A Bíblia diz que Deus fez o homem. E quando Deus fez o homem, Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma esposa para ele. Porque Deus não quer que o homem fique sozinho. Não dá para congregar sozinho. Não dá para servir a Deus sozinho. Porque se você serve a Deus sozinho, você não vai orar, você não vai jejuar, você não vai ler a Bíblia, você não vai tomar ceia, você não vai... A Bíblia não diz assim, onde estiver um sozinho, eu estarei no meio. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Então Jesus está dizendo que Ele está no meio de nós, não no meio de alguém sozinho. Então, para fazer parte da família, você tem que estar junto com a família. E a família de Jesus é muito grande, é muito grande. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar a Deus e lemos a sua palavra nesta manhã. A sua palavra diz que sua mãe, seus irmãos, são aqueles que ouvem a palavra. Deus, tem muita gente, Deus, que não entende o segredo da congregação, que nós temos que congregar, e que o Senhor gosta que todo o povo se reúne em um único lugar para adorar ao Senhor. Tem muita gente, Pai, que está afastando da sua obra, da sua casa. Tem muita gente que já se afastou porque ele acha que ele vai servir a Deus sozinho, e sozinho ele está afastado da sua presença, da sua graça, da congregação e da união. Quando a tua palavra diz no livro dos Salmos que ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, não cada um no seu lugar, mas o seu Espírito Santo é quem trabalha na alma e no coração das pessoas. Ministre, Pai, nesse coração, ministre nesta alma, ministre nesta vida, que eles precisam se juntar para adorar ao Senhor. Pai, eu te agradeço pela sua fidelidade, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa e sua família. Pense nisso. Família vive junto. Uma pessoa sozinha não é da família. Amém? Que Deus te abençoe. Então, um ótimo dia. Boa segunda-feira, em nome de Jesus.